Acho que foi. Qual o seu nome? Meu nome é Jaqueline de Jesus Félix. Qual o nível de escolaridade? O fundamental completo. Ótimo. Qual a sua ocupação atual? No caso, né, sou uma microempreendedora, né? Tenho uma lanchonete aqui na UERJ. Tem quanto tempo? Já tem uns 11 anos. Nossa, tem muito tempo. Uns 11 aninhos. Já vi muitos formandos. Para você, o que é direito? O direito, na verdade, ele seria, como que eu vou dizer, a gente ter as nossas, como que eu falo, meu Deus do céu, corta. Que é o direito. Gente, o Qual a direito função do seria. direito? O que você acha que é a ideia de justiça no nosso país e como deveria ser? Não, o direito seria assim, para a gente ter as nossas. Ô meu pai, as nossas. Gente, não sai a palavra. Os direitos é a gente ter a nossa liberdade, a nossa, como eu vou dizer, a gente poder fazer as coisas assim e não estou sabendo falar não, pula essa parte. Mas o direito, a gente tem direito a expor as nossas opiniões, né? Assim, o que for uma prioridade que vá prevalecer, vai nos beneficiar, a gente, né? Ser atendido. Eu acho que é isso, né? Eu tô Tá ótimo, tá ótimo. nervosa, mas a palavra não está saindo uma palavra bonita, mas assim, o Não, mas direito, eu tá acho que é ótimo. isso. A gente ter a nossa liberdade, a gente ter as leis serem válidas Elas para a gente, né? funcionarem. Elas funcionarem para a gente, coisa que a gente não vê isso aqui, né, no Brasil. E você acha que elas não funcionam para todo mundo ou para algumas parcelas da população? Eu acredito que, assim, para algumas parcelas da população, a lei não Não funciona, funciona. não funciona. E se você pudesse mudar alguma coisa na justiça, nessa ideia que você tem da justiça, o que seria? Para ela ser mais válida, assim, no nosso país. Que ela realmente Funciona. fosse justa e funcionasse para todos, né? Como Uhum. está na lei, como diz lá na lei, a justiça é para todos, mas não é. A gente vê que não é isso, né? Assim, as pessoas, não é que eu esteja diminuindo, mas assim, a classe mais baixa que faz, que não é para ser feito, mas que Uhum. comete algo, nossa, toma ali uma punição tremenda. Agora, É. quem é da classe, né, acima, né, Uhum. fazem uma coisa muito profunda, muito, muito grande e não é E não punido. acontece. Entendeu? Então não há essa lei, não há essa justiça. Eu mudaria isso aí. Tem que ser válida para todos mesmo, ser justa. Tá bom, obrigada, Tati, Jaque, Nada, gente, obrigada. agora eu só fui feia nessa parte, né? Não, foi É a ótimo, lei, que você é arrasou. direito. Direito, a gente tem direito. Você arrasou, O obrigada, tá? nervosismo atrapalha tudo. Qual é o seu nome? Ana Luísa. Qual é a sua área de formação? Minha área de formação é geografia, nível de licenciatura e bacharel. Tá em qual período? Estou no 8º período. Tá gostando? Eu sou apaixonada pela geografia e pela licenciatura, completamente. Qual é a sua visão do direito? Assim, o mais comum que você puder falar, assim, a percepção que você tem no seu dia a dia, como ele afeta a sua vida diretamente. Pode falar mal, tá? Eu não tenho muito domínio do que é o direito em si. A gente tem essa ideia de que, advogados, mas a gente não sabe exatamente a função assim, de cada um, ou também das esferas que existem, né, dentro desse meio jurídico. A gente tem uma noção no senso comum, mas aprofundamente, assim, eu, pelo menos como geógrafa, não tenho, ou quase geógrafa, né? E qual é a pergunta mesmo? Como ele afeta a sua vida, assim, no dia a dia. No dia a dia, eu imagino assim, obviamente, as leis, né, que a gente são essas normas que são decididas por conjuntos sociais em determinada data, nasceu em 1988, e que dão as diretrizes para essas normas de convivência e os nossos direitos políticos, né? E também a partir das pessoas que a gente escolhe para representar a gente, né? Nessa esfera que, obviamente, não tem como a população toda decidir, a gente escolhe esses representantes para, a partir disso, botar em prática essas normas e condutas que foram decididas antes. Dentro dessa concepção também, você acha que o direito ele alcança o objetivo dele? Por exemplo, tornar a vida das pessoas melhores. Na prática, acontece? Não,
Não acho que aconteça. E acho que não seja culpa só do direito. Eu acho que não seria isso. Mas, assim, pensando o papel do direito nisso, né? Eu acho que exige muitos outros fatores para que ele seja de fato efetivo. Né? O que não é, não vejo assim. Quando a gente fala de justiça, né? A gente tem muitas injustiças no âmbito legislativo, né? Então fica difícil falar que às vezes o direito consegue de fato atingir essa melhoria para a população e pensar também em que população ela consegue dar essas melhorias, né? Qual é a cor dessa população, qual é o CEP dessa população, qual é o gênero, a sexualidade dessa população, que ela consegue efetivamente ocasionar mudanças e melhorias. Você acha que a sua área de formação acadêmica, atuação profissional, mudou alguma coisa na sua percepção sobre o direito ou não? Com certeza, assim. Na geografia, hoje em dia, a gente tem trabalhado muito um conceito chamado injustiça ambiental, ou racismo ambiental, né? Que ele trata como o ambiente, o meio ambiente, não só pensando no modo biológico ou da forma física das coisas, mas as interações sociais que existem nele, também é muito impactado pelo racismo, pelas questões raciais e sociais e do gênero também, que impactam o acesso das pessoas pela cidade, o acesso das pessoas a políticas públicas, e é também a manutenção da sua salubridade nos espaços onde elas vivem, né? Quando a gente fala de injustiça ambiental, normalmente a gente fala, se a gente vê uma enchente que acontece numa periferia, como é tratado o pós-enchente, como é tratado numa região da Zona Sul, por exemplo, a gente chama isso de injustiça ambiental, e aí, ou racismo ambiental. E aí, o direito ele entra em que parte nisso, sabe? Assim, de formular leis, porque a gente é visto igualitariamente na legislação, né? Pessoas brancas, pessoas negras, homens, mulheres, mas na realidade a gente é muito diferente, a gente tem necessidades diferentes, né? Isso tudo por uma questão não só fisiológica, biológica, mas também de construção histórica e social. Então a gente precisa de diretrizes diferentes para lidar com as necessidades que cada um desses indivíduos vão ter. E eu sinto que o direito não age de maneira justa em relação a isso. Assim, para fechar agora, se você tivesse o poder absoluto para mudar alguma coisa nesse sistema para tornar essa justiça, esse direito eficaz, o que seria? Pode ser qualquer coisa assim, uma lei, um sistema, alguma característica do sistema em si, entendeu? O jeito que o juiz decide, o jeito que o juiz não decide, o que seria? Pensar nisso é algo meio utópico, né? Sim, como vocês falaram, né? Esse é um roteiro de pergunta mais para professores. Eu, como professora que atuei um tempo na educação básica, hoje em dia eu estou num projeto de extensão um pouco diferente do que atuar em escola. A gente vai fazendo esses passos miúdos, né? De tentar trazer essa consciência política e social para as pessoas, mas caso a gente tivesse um poder maior, como seria esse da proposta que vocês trouxeram, né? Algo que eu nem consigo nem imaginar, algo que seria de fato eficaz e que fosse modificar. Não sei, talvez a gente pensar numa lei, não sei, gente, eu não sei os termos, hein? Uma lei máxima, algo do tipo. Uma lei soberana. Uma lei soberana, que tá meio estranho, né? Porque a gente fala de democracia, mas enfim, algo que compreendesse a gente nas nossas muitas diferenças. Eu acho que isso. Nas individualidades da gente. Exatamente, nas individualidades. Exatamente. Eu acho que isso já traria outra perspectiva, sabe, para os problemas sociais que a gente tem e as soluções que a gente precisa ter. Aí, na geografia a gente enfrenta muito isso, porque falam que a gente só aponta problema e a gente não traz solução. Principalmente eu sou mais da geografia histórica, falo só, só aponta problemas e vocês não trazem soluções práticas. Mas é difícil, né? A dinâmica social é muito complexa. É isso, muito. Tem uma frase, a gente viu inclusive nesse semestre, que problemas complexos não comportam soluções simples. E é justamente isso que você está apontando. É isso. A gente pensar em medidas que sejam integrativas também, assim, para essas várias áreas também, algo que seria legal também, né? O direito trabalhar com outras áreas do conhecimento, né? A geografia, com a história, com a sociologia, enfim, com outras áreas, para que consiga entender, abarcar toda essa complexidade que forma a gente como sociedade, como indivíduos que formulam esse sistema de vida que a gente tem, né? Aí eu acho que seria isso, talvez uma lei máxima, uma diretriz máxima que pudesse comportar toda a nossa complexidade para a partir daí a gente pensar em soluções mais práticas. Perfeito. Ana Luísa, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Você arrasou, assim, sensacional. E é isso. Obrigada. Qual o seu nome? Eu me chamo Sara. Qual a sua formação? Eu sou estudante de Ciências Sociais aqui na UFRJ. E você atua em alguma área profissional em Ciências Não. Sociais? Eu estou me formando. Qual a sua visão do direito e do funcionamento da justiça no Brasil? Eu acho que o direito é fundamental para o funcionamento da sociedade, mas ao mesmo tempo é
é inegável que a gente tem muitas falhas no sistema, né? A gente tem uma reprodução de injustiças, a balança do direito às vezes tende a não ser igual para diferentes indivíduos. E assim, é basicamente isso. Assim. Você acha que a sua formação acadêmica e atuação profissional mudou alguma coisa na sua percepção sobre a eficácia do direito e da justiça? Você acha que o curso de Ciências Sociais, com tudo que você viu, ele mudou a sua percepção do direito? Então tem uma visão antes da UERJ, uma visão depois da UERJ? Acredito que sim. Eu acho que a gente tem uma romantização, né, da área do direito. Apesar de ser uma área essencial para a sociedade, a gente tem ainda... Acho que a gente tem a romantização do conceito de justiça, né? A gente enxerga isso de uma forma muito romantizada. E aí, quando a gente entra na universidade, principalmente na área das ciências sociais, assim como o direito também é uma área das ciências sociais, a gente vê que a justiça nem sempre vai ocorrer da forma plena, né? Como deveria. Acho que é isso. E quais deveriam ser, para você, uma resposta bem pessoal, as alterações para a justiça ser eficaz de acordo com a sua percepção, assim, pessoal, de mundo, também acadêmica? Assim, há pouco tempo eu precisei acessar o sistema de justiça. Eu sofri uma agressão, precisei utilizar o sistema de justiça. E para mim foi muito difícil ter acesso assim, a informações dentro do sistema, seja na defensoria, quando eu era vítima, eu não pude utilizar da defensoria, a ter acesso ao advogado, principalmente criminalista, é muito caro. E eu acho que o principal, assim, enxergando da minha área, eu acho que a gente podia, talvez, repensar, assim, a filosofia do direito. Eu acho que o direito ainda está muito... Sou uma leiga, mas falando bem superficialmente, está muito ligado ainda àquela filosofia eurocêntrica. Não pensa, talvez, numa filosofia que abrange a nossa sociedade, que é majoritariamente negra, majoritariamente pobre. Eu acho que talvez repensar essa filosofia de para quem seria esse direito, para quem seria essa justiça, sabe? Muito obrigada, tá? Obrigada. Oi, oi. Meu nome é Dulce Leite Virgínia do Nascimento Braga. Qual é a sua formação? Eu sou formada em letras, português grego pela UFRJ. A sua área de atuação aqui na UERJ? Então, aqui na UERJ eu sou professora titular, né, com doutorado em literatura grega, sou professora titular de literatura grega. Qual é a visão que a senhora tem do direito e da justiça? Como ela é mais uma pergunta pessoal, como afeta o dia a dia da senhora? Eu acho que afeta em tudo, né? Tudo que a gente ensina, discute, vive enquanto sociedade passa pelo direito, né? Entendendo o direito como um conjunto de condutas, regras e leis que norteiam uma sociedade. Então, sem direito, não existiria sociedade. A senhora acha que a formação acadêmica da senhora, a área de atuação, influenciou a senhora no conceito dessa área de direito? Sim, porque como eu estudo a literatura grega, né, a formação, a nossa base da cultura ocidental passa pelo viés da cultura greco-latina. E aí a gente tem o início da democracia, o início de todo o conceito que a gente tem de legislação, de conduta de uma sociedade. Então, de uma maneira ou de outra, a gente acaba entendendo essas regras que conduzem a sociedade. Fora isso, eu trabalho também com redação, né? E a questão de redação, as temáticas de redação sempre abordam questões sociais, políticas, então também influenciam aí esse nosso conceito de ver e entender como a gente vê esse direito. Essa é uma pergunta que eu gosto de mudar, se a senhora tivesse um poder soberano de mudar o que a senhora quisesse no universo do direito, para tornar a sociedade melhor, o que seria? Pode ser pergunta, né? Passarinho bem fino. Porque se a gente tivesse, de
fato, né? Eu fico pensando, eu falei disso essa semana, eu falei com os meus alunos de redação porque o curso de Direito da UERJ é muito importante, e da gente ter pessoas tão importantes dando aula no curso de Direito, quase plantando uma semente, acreditando que os futuros formandos e futuros advogados e futuras pessoas que trabalham de fato com a lei fossem transformados nisso que a gente tem. Então eu acho que eu apagaria, seria uma borracha nisso que a gente está aí, e acreditaria nessa galera nova que está entrando sem os ranços de um legado de corrupção. E é sim, que eu tinha tem que acabar com isso. Qual o seu nome? Juliana, Qual a sua formação e a sua área de atuação na UERJ? eu tô no 6º período de Direito e na UERJ eu só sou estudante mesmo, mas eu estagio com propriedade intelectual Em qual escritório? na Caisnar Leonardo. Qual a sua visão do direito e do funcionamento da justiça? Eu acho que a minha visão pode ser até um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu tenho uma percepção de que funciona mais do que as pessoas acham. Uhum. Mas, óbvio, tem controvérsias, mas eu acho que o direito é essencial e eu acho que na prática ele funciona assim. E a sua visão do direito e do funcionamento da justiça no Brasil, ela mudou antes da faculdade e depois da faculdade? Totalmente, porque eu acho que quando você entra na faculdade, essa visão fica um pouco mais técnica e você entende a diferença entre o direito material e formal, por exemplo. Você entende que nem tudo é a materialidade, às vezes, no caso concreto, o que você queria que fosse o resultado legal não é exatamente o que a lei diz e o que deve ser aplicado. Então, eu acho que depois que você entra na faculdade de Direito, você para um pouco com o achismo, você tem mais certeza do que está acontecendo. Às vezes você acha que um resultado é injusto, mas ele tá literalmente é o que está na De acordo lei com a lei. e é o que tem que ser feito ali. Uhum. Quais deveriam ser as alterações para a justiça ser eficaz numa percepção pessoal? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que tem que ser um pouco mais individualizada. E a gente tem que achar um meio termo entre princípio e norma. É essencial, porque o direito ele saiu de uma ideia totalmente positivista que trouxe problemas pra gente, problemas para toda a sociedade do mundo. E agora a gente está numa visão totalmente pós-positivista que também pode trazer vários problemas. Porque você. Eu não sei, eu acho que hoje em dia os operadores do direito podem deixar um pouco de lado a norma para ir só para os princípios. Eu acho que a solução para o direito ficar mais eficaz é um meio termo entre isso e individualizar também as questões, né? Porque a gente tem muita questão de racismo estrutural e eu acho que você individualizar o caso e entender exatamente o que está acontecendo ali, ao invés de fazer uma visão mais ampla, é essencial. Obrigada. A gente vai começar agora a análise estrutural do trabalho de pesquisa que a gente escolheu, né? A análise estrutural é verificar se os elementos que diferenciam um trabalho acadêmico-científico de um trabalho técnico estão presentes, estão devidamente alinhados no trabalho de pesquisa. O trabalho escolhido foi Teatro, Sociedade, Comparativismo Literário, Filigranas do Discurso Jurídico em A Partilha, de Miguel Falabella. A autora é Jéssica Nájila Regemeyer, uma dissertação de mestrado. Ela começa apresentando para a gente o objetivo de pesquisa dela, que é discutir e analisar os aspectos jurídicos apresentados e representados na peça teatral A Partilha, de Miguel Falabella. Ela fixa também, logo nas primeiras páginas do texto dela, o método, né, o tipo de abordagem que ela vai fazer, que é uma abordagem qualificativo-descritiva, que se foca em descrever e analisar, não com base em números, mas em estrutura de fala, de texto, a naturalidade daquilo. E o primeiro elemento que a gente gostaria de abordar aqui é o problema de pesquisa. O problema de pesquisa ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser teórico ou prático. O prático é um questionamento à realidade que se propõe a promover uma mudança real ali. No mundo do direito, isso acontece muito quando a pesquisa ela se propõe a ter como resultado a supressão de uma norma, a criação de uma norma, uma mudança legislativa, a superação de uma súmula, por exemplo.
O teórico, em contrapartida, ele não tem esse condão de responder algo e promover uma mudança efetiva. Ele busca descrever um fenômeno. Ele pega, analisa e descreve, com base em critérios científicos, uma realidade. Você compreende aquela realidade, mas não mexe nela a priori. No trabalho da Jéssica, a gente entendeu que se trata de um problema teórico. Ela faz uma análise com base na literatura comparativa, trazendo uma visão externa ao mundo jurídico sobre o direito. A análise aqui se centra na interação entre direitos fundamentais, mais especificamente os direitos de família, porque é uma sucessão, é uma partilha de bens, e a literatura. Com o viés do discurso teatral, que é uma das mais antigas formas de expressão humana, analisa-se as questões socioafetivas e suas implicações no ambiente familiar durante o processo de inventário. É justamente o que a gente acabou de definir como problema teórico. Ela busca compreender os efeitos. Ela pega, vê um processo, vê como aquele processo gera consequências no âmbito familiar, entre o homem, a mulher, ou quem quer que seja, os filhos, os sucessores. Quem quer que ocupe esse lugar vai sofrer as consequências, às vezes por causa de uma morte, ou uma ausência. Então, a gente entendeu que, a priori, é um problema teórico. É um problema que não se propõe a mudar nada, mas em analisar uma situação que ocorre. O segundo que a gente vai abordar é o tema, que se caracteriza como sendo um conceito polissêmico que normalmente se encontra nas palavras-chave do trabalho. Aqui fica muito claro que o tema são os efeitos das normas no imaginário popular na vida das pessoas. É exatamente isso, ela pega e analisa como um processo judicial formal, ele interfere na vida das pessoas. Porque por que o imaginário popular está presente? Porque o autor e os atores, eles querem justamente isso, eles querem captar a atenção do máximo de pessoas que eles conseguirem. Afinal de contas, aquilo ali é um entretenimento, as pessoas vão assistir aquilo ali, vão ver, as pessoas vão se interessar. Então ele tem que colocar aquilo que a pessoa se identifica. Muitas das vezes o leigo, né, a pessoa comum, que não é um estudante de direito, não é um operador do direito, ela não entende os aspectos formais, de forma que ela só vê o que foi decidido. Às vezes ela discorda diametralmente da decisão, mas ela não vê o background, o que está por trás disso, ela não vê que uma outra decisão poderia colocar em risco um outro bem jurídico mais importante, ou tão importante quanto. Então o tema, ela fecha muito bem, muito bonitinho isso daqui em olhar os efeitos, né, que vai gerar na vida das pessoas. O último elemento estrutural que eu vou abordar é o marco teórico. E aqui, pessoalmente, para mim, ela vai muito bem. Eu acho que logo no início do texto ela já coloca assim, todos os autores nos quais ela se embasou. Os autores são usados de uma maneira muito natural, muito fluida. Ela não pega um cara que só por ser famoso, ele tem que estar no trabalho. Ela não cai nesse dogmatismo que é muito comum do direito, né? Que as pessoas não, pô, se você quer uma doutrina, se você quer um trabalho, você vai ter que colocar determinada doutrina. Se você não colocar, isso pode gerar até aquele problema informal do cara não aceitar de jeito nenhum o seu trabalho. Então, acho que ela vai muito bem, ela fixa os conceitos muito, muito juntos aqui. O marco teórico sendo as fontes das quais você retira as bases e acepções dos termos que vão permear o seu trabalho. É normal aparecer ali na nota de rodapé um conceito dito que ela pega, diz o que é e explica para você o que ela está dizendo com aquele conceito, entendeu? De forma que o trabalho é acessível aos leigos também. O leigo vai ler aquilo ali, vai ler a nota de rodapé e vai entender o que ela está dizendo toda vez que ela puxar um conceito jurídico que ele não conhece, ou um conceito teatral que ele não conhece. Acho que ela vai muito bem, porque logo no início ela bota um monte de autor, fixa o que é estrutura, fixa o que estrutura teatral, no caso, fixa o que a análise vai ser feita com base no tempo que a peça foi criada. Então acho que ela vai muito bem. Acho que é isso. Fechei, a minha parte é essa. Bom, eu vou dar continuidade, né, da análise que o Armando fez na primeira parte sobre a tese. Eu vou falar um pouquinho sobre metodologia, sobre o objeto, fazer uma contextualização do porquê a autora relacionou direito e literatura e qual foi o nosso objetivo com o vídeo. Bom, a metodologia, primeiro para explicar, é o estudo crítico e sistemático dos métodos, ou seja, diz respeito ao reflexo sobre os caminhos possíveis para o conhecimento. No contexto da tese, a metodologia destaca-se como uma finalidade que envolve o linguístico e o literário, o histórico, cultural e até mesmo sociológico. Assim, evidenciam nas análises que constituem as 3 seções em que se estrutura a dissertação, as inter-relações entre a literatura e a história, a literatura e o direito, o teatro e a dramaturgia, abordando-se
as questões de crítica biográfica, representação social, bem como os direitos fundamentais relacionados à história dos personagens. Falando um pouquinho sobre o objeto de pesquisa da dissertação, o objeto ele configura-se pelo conteúdo do que será estudado, né, aquilo que vai ser analisado, abordado pelo pesquisador. E aí, em relação à tese que a gente decidiu aprofundar, o objeto da pesquisa diz respeito à associação de estudos teatrais por meio do texto de Miguel Falabella, A Partilha, com direito, especialmente no aspecto de direitos fundamentais. A autora da tese ainda delimita que a pesquisa recai na abordagem da dicotomia representação e a dinâmica das relações entre os personagens, enfatizando a relevância desses componentes na constituição dramatúrgica em questão. Então, com a tese, pretendeu-se tecer reflexões acerca dos direitos fundamentais a partir dos diálogos dos personagens, buscando a compreensão e nuance das relações relacionadas à família e à sociedade. Bom, a gente escolheu essa tese porque, primeiro, que a gente achou muito interessante, e segundo, que teve uma correlação, né, do direito da literatura, que foi muito interessante, tendo em vista que a gente escolheu uma professora, né, de língua portuguesa do curso de letras da UERJ para entrevistar, né, sobre o que é direito, sobre qual é o funcionamento da justiça. Então, a autora da tese em específico, ela cursou Direito na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e 2 projetos foram muito importantes para que ela fizesse essa correlação de direito e de letras. Primeiro foi o projeto de iniciação científica, né, em políticas públicas e direitos fundamentais, e depois também um projeto de iniciação científica em processos neurológicos em línguas de contato, descrição e confecção de vocabulários. E a partir desses 2 projetos ela teve uma influência muito grande, né, já que ela cursava direito, para fazer um mestrado em letras, e ela pôde correlacionar os 2 cursos. Bom, para concluir, o nosso objetivo com esse vídeo é justamente enfatizar um tópico que foi trazido em sala, que é o objeto, ele é delimitado segundo a realidade subjetiva do autor. Então, foi isso que a gente quis mostrar. A gente quis mostrar, né, que o nosso objetivo do vídeo era mostrar como que a realidade de cada um dos entrevistados, ela vai impactar no que eles conceituam, no que eles entendem por direito e por funcionamento da justiça. E a partir disso, a partir dessa ideia de que a realidade subjetiva, a interpretação subjetiva de cada pesquisador acerca da realidade, para que ele possa delimitar o objeto, a gente construiu esse vídeo com ideias muito diferentes, né, que tinham alguns pontos semelhantes, mas de modo geral eram diferentes, né, eram próprias, eram subjetivas, eram muito específicas, né, da Juliana, estudante de Direito, da Ana Luísa, estudante de Geografia, da Sara, estudante de Ciências Sociais, da Lucicleide, professora de Língua Portuguesa, da Jaqueline, tia Jaque, que tem a cantina no 7º andar, né, na Faculdade de Direito há muitos anos. E foi isso o nosso objetivo com esse vídeo. Bom, na conclusão, a gente percebeu que realmente, de acordo com a subjetividade de cada um, de acordo com as experiências pessoais, de acordo com o meio que a pessoa está inserida, a opinião sobre o que é direito, né, e o funcionamento da justiça é muito diferente. Eu particularmente gostei muito, tirando a Juliana, né, que é estudante de Direito, da entrevista com a Ana Luísa, que é estudante de Geografia, porque eu concordo muito com ela, inclusive a resposta dela foi similar com a resposta da Juliana, que é uma estudante de Direito, que o direito ele deveria ser um pouco mais individualizado, então deveria haver um pouco mais de compreensão dos intérpretes, do caso concreto, dos direitos individuais, e particularmente, né, sendo colega da Juliana, fazendo o mesmo curso que a Juliana, a minha visão em relação a ela é muito parecida, porque eu também achava que o que é moralmente correto necessariamente é o que é legal. E aí, quando você tem uma visão mais, quando você de fato estuda direito, você conhece, você vê que
muitos dos casos, eles vão preconizar o que é legal, mas não necessariamente o que a gente ou o que a sociedade acha correto, mas sempre tem que ter essa garantia de se basear nas leis, na Constituição. Bom, a minha análise ela vai um pouco do contraponto do que a Lara falou, né? Eu percebi que existe uma certa uniformidade nas críticas das pessoas. Todas elas não têm nada contra o direito, mas elas têm contra diferenças que o direito cria. Ao tratar todo mundo igual, a gente cria uma igualdade formal onde não se tem material. Essa foi inclusive a crítica da Ana Luísa, né? Tem um momento que ela diz que não, eles tratam todo mundo igual, mas nós não somos iguais, nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, de recortes sociais diferentes. Isso, inclusive, se comunica com a matéria, né? Que a Lara falou. E é interessante ver como as visões subjetivas elas mudam, né? Por exemplo, a professora de letras, né, a Dulce Cleide, ela foi na linha de que, tipo assim, o sistema é bom, o ruim são as pessoas. Ela apostou na reforma das pessoas. Ela tira todo mundo que não é jovem e fala, não, vamos começar de novo. É quase como um meteoro, né? Joga e começa de novo. Ela acha que o sistema é corrompido, né? Tem a ideia que a justiça é Isso. ideal, Isso. mas o sistema, de fato, ele tá velho, ultrapassado, ele tem que ser reformado. E as pessoas também, ela bateu muito nessa tecla de não, eu tiraria todo mundo, eu passaria um pente fino e colocaria essa galera jovem que tá vindo. Então eu achei muito interessante a opinião dela também. A garota de serviços sociais, ela foi na mesma linha dessa crítica de não, trata todo mundo igual, mas nós não somos todos iguais, nós temos diferenças, singularidade. Então eu acho que é importante, foi importante para enriquecer a forma como a gente lida com o discurso, né? Porque eu, pelo menos, eu não tinha ido em nenhum outro andar da UERJ até hoje. Também não. Geografia, o pessoal é muito simpático, o pessoal de letras é muito amável, assim, também, né? Então... Inclusive, falaram que desmistificaram o andar do direito depois que conheceram a gente. Mas a gente foi mais simpático, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente encerra aqui, né? Esse trabalhinho que enriqueceu legal. Difícil. Acho que vale um 10. Obrigada. É isso, Bianca. Tchau.